Bom dia a todos e a todas. Eu espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai falar alguns tópicos adicionais em álgebra linear. Geralmente a gente não tem tempo de falar isso, não tem tempo de ter essa aula por conta da correria, mas eu achei viável a gente, do lugar de passar a parte de espaços vetoriais, que estava no cronograma, a gente deixar só a parte de matriz mesmo nessa primeira unidade. Eu não vou inventar moda aqui, não, né, de correr, enfim, é melhor a gente ir devagar e sempre. Dessa forma, eu acredito que vocês vão conseguir aprender muito mais. Né? Ok. Então, eu queria começar com essa pequena motivação, né? Minhas charges sem graça, não sei nem por que invento de botar elas. Ela traz uma mensagem bem real. Hoje a gente tem muita distração mesmo. E eu acredito que se torne mais difícil estudar do que em... Não é porque eu sou velho, mas é porque a tecnologia deu um salto. Então, tem muitas distrações para estudar e sempre você pensa, vou fazer depois, vou fazer depois. Isso é um mecanismo do seu cérebro preguiçoso, na realidade do cérebro preguiçoso de todo mundo, né? O famoso ato de procrastinar, que é adiar coisas, né? Mas talvez um mecanismo de defesa, quando você não está conseguindo entender, ou quando você tem medo de chegar no novo, você tende a procurar coisas mais interessantes, né? Exato, porque fazer hoje, se dá para fazer. Tem uma frase, né, do pica-pau, porque fazer amanhã o que você pode fazer depois de amanhã, né? Mas é muito arriscado. Digo isso porque álgebra linear, cálculo, essas disciplinas de matemática, na realidade, qualquer disciplina, né? Você precisa, é fundamental que você pratique, é fundamental que você erre, é fundamental que você passe por todo o processo. E, geralmente a gente vai ter uma falsa ilusão que está sabendo e não está. Né? Aí assim, a gente corre, chega um dia antes da prova, aí estuda que nem condenado e olhe lá, né? E o resultado geralmente não sai muito bom. Exato. Olha, eu acho muito importante as atividades sendo colocadas particionadas, porque, de certa forma, força, né, a ter que fazer outras atividades, a estar fazendo atividade, está estudando indiretamente, você está estudando, está revisando, né? Se tem alguma dúvida, você erra, você já vê a nota. Então, eu acho importante que esses mecanismos, né, porque a gente já sai de neurociência, mas o nosso cérebro está acostumado a pegar só aquilo que é importante. Se você não dá importância àquele negócio, esquece, né? Olha a frase, é melhor fazer em cima da hora, pelo logo estarei mais velho e, consequentemente, mais sábio, né? Se você fizer hoje, você vai fazer mais jovem, né? Mais imaturo, será? Então, ok. Depois dessa pequena... Então, vamos aqui. A gente vai comentar um pouquinho sobre técnicas de inverter matrizes. Ou seja, técnicas... Aquelas... Inversão de matriz inversa. Que foi, de certa forma, o que a gente fez na aula passada, né? Só que hoje eu vou mostrar outras técnicas também. Eu quero começar com um exemplo. Eu quero começar a aula com um exemplo e a gente vai usar a técnica que a gente aprendeu na aula passada. Aí depois eu ensino outros, talvez sejam mais fáceis para você. A primeira técnica é o seguinte: primeira coisa,
determinante da sua matriz. Talvez esse procedimento, esse primeiro passo, seja o mais importante de todos, assim. E a primeira coisa que você sempre vai ter que fazer. Aí, se alguém pede, inverta uma matriz, ou encontre a matriz A menos 1, o que é viável você fazer? Calcula o determinante. Por quê? Porque se aquela matriz ela não foi invertível, automaticamente você já vai saber, não vai ter tanta dor de cabeça, você não vai precisar fazer tantos processos, né? Então, depois de calcular, vamos calcular o determinante disso daqui. A gente já aprendeu, eu vou usar o desenvolvimento Laplace, mas fiquem à vontade, caso não peça, de usar o método que vocês acharem mais interessante, não é no plural. O determinante de A é 2 vezes a submatriz associada a ela. 0,2 menos 2 e 0. Menos 4 vezes a submatriz, que é menos 4, 2, 2 e 0. Eu peço que se eu errar alguma coisa, vocês me ajudem, viu? Vocês podem dar um toque aí. 2 vezes menos 4, 0, 2 e menos 2. Ok. Então, aqui é menos 4, 0, 2 menos 2, certo? Então, aqui a gente vai ter o quê? Ter 2 vezes, olha, menos, mais, aqui, olha. Esse aqui dá 0, essa diagonal principal. Essa segunda aqui seria menos 2 vezes menos 2. Só que como tem esse menos aqui, vai ficar mais 2, né? Vai ter mais 4, né? Essa brincadeira aqui. De onde veio esse 2, professor? Veio daqui, né? Menos 4 vezes, eu vou abrir aqui o parênteses. 4 vezes 0 é 0, menos 2 vezes 2 aqui. Agora tem esse outro, menos 2 vezes, menos com menos mais, vai ficar 8 positivo, certo? Então, você vai ter, nesse canto, você vai ter 8, aqui, menos com menos mais, né? 4 vezes 4, 16, menos 16, eu posso cortar esses dois, então o resultado é igual a 8. Certo. Vocês entenderam o que eu fiz ou viajaram? Então, de novo, o que a gente está fazendo aqui é aquele processo de desenvolvimento Laplace, certo? Eu vou fazer um pouquinho com mais calma. A gente está calculando o determinante dessa matriz A. Eu não sei se você lembra, mas para calcular o determinante da matriz A, você escolhe uma linha, vai seguindo num sentido, né? Ou pode ser uma linha ou uma coluna. E vai pegando as submatrizes, por exemplo. Deixa eu botar aqui. Determinante de A é igual. Eu pego esse valor 2 vezes a submatriz que nem tem a linha nem a coluna dele. Então, essa daqui. Ou melhor, seria a submatriz. É a submatriz, né? A1. Então, vai ficar quem? Bota aqui o determinante. 0, 2, menos 2 e 0. Ok? Aí, depois disso, o que é que eu faço? Eu passo para o próximo termo, na mesma linha, ou poderia ser na coluna, o valor daria o mesmo. Por exemplo, nesse caso é 4, né? Então, eu excluo a linha e a coluna que tem esse 4. Aí, o sinal aqui, que você tem aqui, olha, posição 1, 1. Como a soma dos elementos é par, então isso aqui vai ser positivo. Né? A posição desse elemento vai ser quem? Linha 1, coluna 2. Então, 1, 2, né? Como a posição é ímpar, então fica menos, por conta do cofator. Aí vem o 4 vezes a submatriz, que nem tem os elementos da linha nem da coluna. Então, fica menos 4, 2, 2 e 0. Né? Aí aqui, e só para finalizar, você vai fazer a mesma coisa no último elemento. Que é quem? Menos 2. Seria mais menos 2, né? Porque a posição aqui é 1, 3, como a soma é par, então, ok. Vezes a submatriz, menos 4, 0, 2 e menos 2. Até aí, ok? Então, em resumo, olha, aqui só se transformou em matriz de 2 por 2, olha. Você tem 2 vezes 0 vezes 0 é 0, menos 2 vezes menos 2 dá 4 aqui. Um jogo de sinal nesse campo aqui, menos 4 vezes, olha, aqui você vai zerar, mas aqui você vai ter menos 4, menos 4, né?
vezes menos 4, e aqui menos 2 vezes menos com menos mais, aqui dá 8. Então, ali isso vai se anular com esse, e o resultado vai ser 8, ok? Então, se o determinante for diferente de zero, vamos dar aquela. Se o determinante da matriz for diferente de zero, implica dizer o quê? Que a matriz inversa existe, certo? Isso é importante. Se o determinante for diferente de zero, a matriz inversa existe. Né? Esse é o caso, ela foi igual a 8. Então, a partir daí, a gente pode fazer o seguinte. Não sei se vocês lembram, mas o passo seguinte que a gente viu na aula passada é encontrar a matriz dos cofatores. Quando eu falo na matriz dos cofatores, eu estou falando nessa matriz aqui. Então, eu tenho que encontrar delta 1, 1, delta 1, 2, delta 1, 3. Eu vou fazer só desses três aqui, né? Só para vocês lembrarem de como é que a gente faz esse processo. Ou melhor, para mudar um pouquinho, eu vou fazer o seguinte. A delta 2, 3 aqui. Delta 2, 3. Eu vou encontrar esses três aí e vocês ficam responsáveis para verificar os demais. Então, olha, delta 1, 1, o que é que eu faço? Eu excluo a linha e a coluna do A1, 1, pego essa submatriz e considero o sinal. Só isso, né? A gente viu isso na aula anterior. Então, 1 mais 1 é um positivo. Se eu quiser colocar da fórmula, eu boto menos 1 elevado a 1 mais 1. Vezes a submatriz, que é 0, 2, menos 2 e 0. Então, esse aqui vai dar 1 positivo, aqui vai dar 4 positivo, então esse resultado vai ser 4. Né? A1, 2. Deixa eu ver aqui. A1, 2, como é que eu posso fazer? Vou apagar aqui, olha. A1, 2. Delta 1, 2 aqui. Então, linha 1, coluna 2, então eu vou excluir todos os elementos que estão na linha na coluna dele. Aí você percebe que a soma dessa posição é ímpar, né? Então, fica menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes a submatriz. Menos 4, 2, 2 e 0. Ok? Então, aqui dá 0, né? E essa diagonal dá menos 1. Só como tem menos 1 aqui, vai ficar... Opa, aqui é menos 4, né? Desculpa. Vai ficar menos 1 aqui, então fica menos 4. Isso aqui é igual a 4 também. E só para finalizar, vou pegar esse elemento 2, 3, só para título de ilustração, certo? Porque se a gente fosse fazer todos os elementos, a gente poderia perder muito tempo. Eu estou querendo calcular esse elemento A2, 3, que é esse daqui, né? Linha 2, coluna 3. Então, eu excluo toda a linha e a coluna dele. Né? E considera a posição. Você vai ter menos 1 elevado com a posição 2, 3. 2 mais 3. Vezes a submatriz, que é quem? 2, 4, 2 menos 2. Né? Então, aqui você vai ter menos... Deixa eu botar aqui já o resultado. Isso daqui vai dar quanto? Menos... Aqui, olha. Dá menos 4, menos 8. Então, aqui dá menos 12, menos com menos dá mais, mas dá mais 12. Então, olha, vocês vão fazer esses procedimentos para todos os elementos. E vai montar essa matriz aqui, olha, com esses elementos. Aí você vai dispor esses elementos aqui. O delta 1, 1, que a gente encontrou, vai ser 4. O delta 1, 2, 4 também. Delta 1, 3 a gente não calculou, mas foi 8. Aí você vai cada um. Eu peguei, por exemplo, mais aleatório, né, para vocês entenderem um padrão. A gente já viu isso na aula passada, inclusive a gente fez uma atividade com isso. Né? Então, encontrou a matriz dos cofatores. O que é que eu preciso fazer agora? O que é que eu preciso fazer agora? Com a matriz dos cofatores, o próximo passo é encontrar a matriz adjunta. Né? E o que seria essa matriz adjunta? Olha, a matriz dos cofatores é representada pelo A da matriz, um tracinho em cima. E a matriz adjunta
vai ser simplesmente a transposta da matriz dos cofatores. Vocês sabem fazer isso, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mesmo fazer, olha. A, que é a mesma coisa da matriz adjunta. Quando eu falar, o que é a matriz adjunta? A matriz adjunta é a transposta da matriz dos cofatores. Você pega aqui, né? Então, olha, o que era linha passou a ser coluna. 4, 4, 8, 4, 4, 12, e para finalizar, 8, 4 e 16. Tá aqui, né? Então, a gente simplesmente transformou o que era linha em coluna. Encontrou a matriz adjunta de A. E para finalizar, sim, agora sim, a gente finaliza isso como? Para encontrar a matriz inversa, né? A gente pega esse resultado que a gente tem, que é uma matriz, e multiplica por 1 sobre o determinante. Por isso que o determinante obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, porque não faz sentido dividir por 1 sobre zero, né? Então, dessa forma, A menos 1 vai ser igual a quem? A adjunta dividido pelo determinante. O determinante aqui não é 12, é 8, né? Então, você vai ter o seguinte, quem é adjunta, eu posso botar assim, 1 sobre o determinante, que é 1 sobre 8, vezes 4, 4, 8, 4, 4, 4, 8, 12, 16. Então, aqui você vai ter quem? 4 dividido por 8, que é 1 meio. 4 dividido por 8 é 1 meio. 8 dividido por 8, que é 1. 4 dividido por 8 é 1 meio, que é 1 meio, 1 meio. E aqui você tem 1, aqui vai ser 3 sobre 2, e aqui vai ser 2. Vocês entenderam? Ficou tranquilo isso? Bem fácil, né, o procedimento. Deixa eu aproveitar e fazer o seguinte. A gente já está... deixa eu compartilhar com vocês uma tabela no Excel. A gente vai fazer esse procedimento de novo no Excel. Eu acho que eu já fiz uma vez, mas vale a pena fazer de novo. Eu vou parar de compartilhar só um instante. E a tela inteira. Enfim. Então, é o seguinte, a matriz que a gente tem aqui, deixa eu até botar, a matriz que a gente tem aqui é o seguinte, 2, 4, 2, menos 4, 0 e 2, 2, menos 2 e 0. Okay. Então, a gente já viu na aula anterior, vou para tudo isso aqui em fração. Vou colocar numa fração. Cadê? Fração. Aqui. Eu vi o seguinte, é que o comando. E vou aumentar a visualização, né? Tá aqui, ó. A gente aprendeu o quê? Para inverso, eu coloco matriz, né? Tem a opção matriz inverso. Eu escolho ela, seleciono, fecho e dou Enter. Só isso. Então, ele dá o resultado. Deixa eu ampliar aqui. Se vocês observarem, foi basicamente o mesmo que a gente tinha dado. O que surgiu, né? Alguém pode dizer, mas professor, e esse 1 meio? Deixa eu ver. Esse aqui é 1 meio. Né? Isso aqui é a mesma coisa de 3 sobre 2, certo? É uma outra representação. Né? Se fosse 1 mais 1 meio. A parte inteira é 1, a parte fracionária é 1 meio. Deixa eu ver outra coisa importante. Quando a gente tem matrizes inversas, existe um método para verificar se nossa conta está certa ou está errada. Que é o quê? Multiplicando uma matriz pela outra. Né? Então, se eu fizer assim, olha, matriz multiplicação, eu seleciono essa, vezes, que é o ponto e vírgula, essa outra.
Deixa eu perguntar a algum de vocês. O resultado deve ser igual a quanto? Eu não vou ver o chat. Alguém pode comentar, ligar o microfone e falar? A matriz possui... Identidade e valor 1. Exatamente. Parabéns. Olha, a maneira de você verificar se seu resultado está correto é o quê? Multiplica a matriz inversa pela identidade. Se o resultado, ou a matriz inversa pela original, né? Se o resultado for identidade, então você acertou. E se você quiser fazer o caminho contrário, matriz, ou multiplicação, né? Nesse primeiro caso, eu fiz o quê? Eu multipliquei a matriz A, que é essa primeira, pela matriz inversa. Agora eu vou multiplicar a matriz inversa pela matriz A. O resultado continua sendo a identidade também. Né? Uma das propriedades das matrizes inversas, né, por multiplicação. Ele é um caso particular, porque vocês devem lembrar que nem sempre A vezes B é igual a B vezes A, né? As matrizes inversas, sim, resultam a mesma coisa. Deixa eu provocar vocês, eu quero fazer uma provocação. Alguém sabe uma maneira bacana de, no Excel, encontrar a matriz dos cofatores? Alguém sabe dizer como no Excel eu posso fazer a matriz dos cofatores? Isso pode ser útil numa prova, nas próprias atividades de vocês, né, para verificar. Eu vou te chutar aqui, né? Você coloca uma matriz lá no Excel, calcula a inversa dela com aquele comandozinho lá, né? Aí, com a matriz que você tem, você pega o determinante dela e multiplica esse determinante pela matriz inversa. Só falta um detalhe. Aí depois faz o quê? Então, agora eu esqueci, mas eu sei que é por esse caminho. Parabéns. Que bom. Deixa eu mostrar a vocês o que Abraão comentou aí. Então, o que acontece? Se você lembrar de todos os procedimentos, a primeira coisa que a gente fez é o quê? Encontre o determinante, ok? Segundo passo encontre a matriz dos cofatores. Depois, o próximo passo foi o quê? Pegue a transposta, né? Transposta. E pelo quarto, divida pelo det da matriz. Pronto. Então, a ideia de Abraão tá quase certa. A única coisa que ele esqueceu foi isso daqui, né, da transposta. Mas tudo bem, foi merecido. Olha, se eu já tenho uma matriz inversa, eu sei que ao multiplicar ela pelo determinante, o meu resultado vai ser quem? Vai ser a matriz dos cofatores, a matriz adjunta, né? Então, aqui, olha, eu pego 8 vezes cada um dos elementos. Olha o que vai surgir para mim. Surge exatamente a matriz adjunta, né? Essa matriz adjunta vai ser a matriz transposta dos cofatores. Não sei se vocês estão acompanhando. Mas ok. Próximo passo é o quê? Transponho ela. Estou fazendo tipo o caminho contrário, porque a transposta da adjunta são os cofatores, visto que a transposta dos cofatores são adjuntas. Então, eu vou com o comando transpor, seleciono. Ok. O meu resultado está exatamente os cofatores. Isso aqui é delta 1, 1, delta 1, 2, delta 1, 3. Delta 2, 1, delta 2, 2, delta 2, 3, e assim sucessivamente, tá bom? Então, parabéns aí, Abraão. Então, dando continuidade aqui, a gente conseguiu encontrar esse determinante. Agora eu quero mostrar um segundo... a parte opcional, né, que é a multiplicação da matriz pela matriz inversa, ou o contrário, que o resultado vai ser determinante. Vai ser a identidade, desculpa. Então, a segunda técnica, ela é bem bacana. Na minha opinião, ela é a mais
divertida. Ela que é mais divertida? É sim. Use escalonamento. Como assim, professor? Usar escalonamento? O que é que tem a ver escalonamento com matriz inversa? Tudo. Eu não vou demonstrar, porque a gente não tem tempo, mas lá no livro do Boldrini, no finalzinho do capítulo, ele tem as justificativas para esse resultado. Como vai funcionar? Eu quero pegar o mesmo exemplo que a gente fez anteriormente, só para ilustrar para vocês. É o seguinte, sabe aquela matriz 2, 4, menos 2, menos 4, 0, 2, 2, menos 2 e 0, né? Tá aqui. Essa matriz, como assim que eu vou usar escalonamento? Você vai usar escalonamento, mas vai fazer um detalhe, que é o seguinte, olha, você seleciona aqui, ou você bota uma marquinha, e olha, se a ordem é 3 por 3, aqui você completa, né? Com a matriz identidade. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Aqui. Vocês entenderam o processo? Então, a gente ainda vai começar, mas eu estou montando ela. Vocês entenderam aí? Então, repetindo, você pega a matriz, aí coloca só uma marcazinha, se quiser, né? E no outro lado você coloca a matriz identidade. Depois de fazer isso, escalona, bebê. Escalonar. Lógico que eu sempre recomendo que verifique o determinante. Por quê? Você não tem esse trabalho todo, vai que o determinante venha a ser 0, né? Se o determinante não for 0, você pode arrasar aí. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou começar daqui, né? Eu vou começar o processo de escalonamento daqui. Não sei se vocês lembram que faz um tempo que a gente não faz escalonamento, mas eu posso dizer assim, olha, que a linha 1 é deixar o primeiro elemento não nulo da linha igual a 1. Olha o que vai acontecer. Linha 1 recebe 1/2 da linha 1. Então, isso daqui vai dar quanto? Isso daqui vai dar 1, 2, menos 1. Aí eu vou só botar a divisóriazinha aqui. Aí aqui vai ficar quanto? 1/2, 0, 0. Eu repito todo o resto da minha expressão. Menos 4, 0, 2, 0, 1, 0. Aí aqui vai ficar 2, menos 2, 0, 0, 0, 1. Pronto, ok. Aí eu continuo meus processos, né? Por exemplo, eu quero eliminar tanto esse menos 4 quanto esse 2. Então, uma operação elementar que eu posso fazer, lembrando que qualquer caminho que você fizer, se tiver correto, então vai funcionar. Mas eu posso pegar, por exemplo, que o L2 vai receber L2 mais 4 L1. Por quê? Só é somar, né? 4 vezes L1 é 4. 4 menos 4 é 0, então consigo zerar. E, além disso, eu posso dizer assim, que eu vou aproveitar e fazer isso também para L3. L3 recebe L3 menos 2 vezes L1. Então, ao fazer esse procedimento aqui, o L1 eu não altero. 1, 2, menos 1, 1/2, 0, 0. Ok? Isso aqui eu não mexi. Mas no outro, aqui vai dar 0, né? Ao fazer esse procedimento. Aí aqui eu faço 0. Preste atenção, eu estou somando, né, para a linha 2. A linha 2 eu somo com 4 vezes a linha 1. Como aqui eu já tenho um 0 mais 2 vezes 4, aqui vai dar 8, né? Aqui eu tenho 2 vezes menos 1 vezes 4, então fica menos 4 mais 2, dá menos 2, né? Ok. Aqui dá menos 2, aí aqui vai ficar quanto? 0. Aqui, nessa linha, ao somar com 4 vezes 0, continua sendo 1, e que é 0, né? E na última, ao fazer esse procedimento, você vai ter L3, que é 2, menos 2 vezes L1. Então, aqui eu sei que já vai ser 0. Esse aqui vai ser menos 2, menos 2 vezes 2. Então, fica menos 4. Aqui dá menos 6. E esse aqui vai ficar 0 menos 2 vezes
menos 1. Tá? Repete um jogo de sinal. Oi. Na segunda linha ali não seria 2, 1 e 0 na parte da Tá matriz? certo. Tá certo. Exato, obrigado. Eu fui lesado aqui. Vamos ver. Estou conferindo. Aqui é. É verdade, olha. 0 mais 4 vezes o meio, né? 4 vezes o meio dá 2. Obrigado, viu? Valeu. Então, a gente estava onde? Aqui nesse elemento, né? Como vai ficar? 0 menos 2 vezes o meio, que dá menos 1. 0, aqui continua sendo 0, né? Não vai ter influência nenhuma. E aqui vai ficar quanto? Vai ficar 1 também. Deixa eu ver se eu não errei nada. Tá certo. Então, o próximo passo é o quê? O primeiro elemento não nulo de cada linha tem que ser 1. Então, aqui tem que ser 1. Né? Continuo. Então, repita a primeira linha. 1, 2, menos 1, 1 meio, 0 e 0. Aí aqui, ó, deixa eu já... L2 recebe 1 oitavo de L2. Deixa eu só atender um cliente aqui. Cadê? Alguém tinha solicitado para entrar. É esquisito, né? Eu tinha alterado a configuração no Meet para não precisar essas coisas. Mas deu problema de novo, né? Eu vou ver de novo no Meet. E qualquer coisa, eu vou criar um novo link, né? Eu vou criar um novo link com o e-mail de vocês permitindo, porque é chato para vocês ficarem esperando, né? Pois é. Então, eu vou resolver isso hoje. Então, só vindo aqui, né, ao dividir todo mundo por 8, a gente tem 0, 1, aqui vai ficar menos 1 quarto, isso aqui dividido por 8 vai ficar 1 quarto positivo, aqui vai ficar 1 oitavo, e isso aqui vai continuar sendo 0. Ok, deixa eu só botar. E aqui eu não mexo nada, né, 0, menos 6, 2, menos 1, 0 e 1. Enfim, ao fazer vários procedimentos, vocês querem que eu faça tudo ou vocês já entenderam qual é o objetivo? Deixa eu terminar, né? Porque não é legal deixar as coisas pela metade do caminho. Eu vou só para ser mais rápido, eu vou ficar espiando aqui e deixar para ficar gravado, né? Então, o próximo procedimento vai ser o quê? O que a gente fez? A gente transformou primeiro elemento não nulo em 1. Agora eu tenho que zerar o 2 de cima e zerar o 2 de baixo, ou seja, linha 1 recebe linha 1 menos 2 vezes a linha 2, e a linha 3 vai receber linha 3 mais 6 vezes a linha 2. Então, ao fazer isso, olha o que vai acontecer. A gente vai ter vários processos daqui, né? Vai ter vai ter aquelas coisinhas que a gente já fez. Então, o resultado aqui vai ficar 1, 0 menos 1 meio, 0 menos 1 quarto e 0. Aqui, nessa segunda, 0, 1 menos 1 quarto, 1 quarto, 1 oitavo e 0. E, para finalizar, 0, 0, 1 meio, 1 meio, 3 quartos e 1. Ok. É aqui que bota o tracinho. Aí, olha, a única coisa que está precisando aqui é transformar esse elemento em 1 e zerar os demais, né? Então, em cima, que o primeiro elemento não nulo de uma linha tem que ser igual a 1. Então, se eu multiplicar todo mundo por 2, eu digo assim, né? L3 recebe 2 vezes L3. Então, olha o que vai acontecer. Repito as outras linhas, mas aqui vai ficar 1
3 sobre 2 e 2, né? Demarcação. Aqui vai ficar 0, 1 e menos 1 quarto. 0 e menos 1 meio. Esse, como eu não alterei nada, aqui 0, menos 1 quarto e 0, 1 quarto, 1 oitavo e 0. Pronto. Aí, olha, só está faltando 2 processos, que é zerar esses 2 de cima. Então, posso fazer o seguinte, olha. L2 recebe L2 mais 1 quarto de L3, e eu posso pegar que L1 recebe L1 mais 1 meio de L3. Ao fazer isso, vai ser o último procedimento, e vai ficar a cargo de vocês verificarem, mas eu não mexo nessa última linha, né? Aí aqui eu vou ter que mexer, né? 0, 1, aí aqui vai dar 0, olha. Né? Lógico, ao somar 1 mais 1 quarto dá 0, e esse era o objetivo, né? A gente zera aqui. Aqui vai ficar 2 quartos, né? Ao somar esse daqui, e 2 quartos dá 1 meio. Dá 1 meio, aí aqui vai dar 1 meio também, e aqui vai dar 1 meio. Isso vai ficar com vocês. Opa, tem um terço aqui, 1 meio. Vocês podem verificar posteriormente. E essa linha vai ficar 1, 0, 0, e o resultado daqui vai ficar 1 meio, 1 meio e 1. Pronto. Ok. Se vocês observarem a matriz resultante daqui, olha, depois desse processo de escalonamento, foi exatamente quem? Foi exatamente a matriz inversa que a gente tinha encontrado no primeiro procedimento. Né? Então, é uma estratégia interessante. Ela é mais cansativa, mas ela é uma maneira que funciona. Lógico que ela não é melhor do que o Excel, né? Pois é. Mas, enfim, olha, vocês sintam-se confortáveis em escolher o método mais propício para vocês, tá bom? Então, aqui, olha, tem esse terceiro método que eu não recomendo, porque dá um mundo de conta, que é o seguinte: atribuir várias, tipo, eu sei que a matriz que transforma ela ao multiplicar uma matriz A, né, por uma matriz B, se o resultado for a identidade, obrigatoriamente a matriz B é a inversa de A, né? Para que isso aconteça, vocês já sabem que o determinante tem que ser diferente de zero, certo? Você pode montar alguns sistemas lineares. Por exemplo, se eu pegar aqui, olha, linha por coluna, vai dar esse elemento. Essa linha... deixa eu fazer o seguinte. Agora, a segunda linha pela primeira coluna. Segunda linha pela primeira coluna também. Eu vou ter quem? Vou ter esse segundo elemento. A terceira linha pela primeira coluna. Eu vou ter quem? Esse daqui. Então, o resultado dá esse sistema linear. O sistema linear 3 por 3. É isso. Faz a mesma coisa agora trabalhando com as segundas colunas dessa matriz inversa, né? Primeira linha vezes segunda coluna. Segunda linha vezes segunda coluna. Terceira linha vezes segunda coluna. E faz isso para o terceiro. Então, vocês percebem que dá 3 sistemas lineares, isso não é viável. Eu não recomendo fazer esse método, mas só estou mostrando para vocês saberem que existe. E vocês sabem um método prático de calcular matrizes inversas de ordem 2 por 2? Já viram em algum lugar? Para calcular esse para calcular a matriz inversa, sabendo que essa matriz é igual a A, vamos usar o primeiro método que a gente aprendeu. Você vai ver que dessa forma a gente vai ter um método geral, né? Como é? Primeira coisa, calcule a matriz dos cofatores, delta 1, delta 1, 2, delta 2, 1 e delta 2, 2. Ok?
a matriz A, né? A primeira coisa que eu preciso calcular é a matriz dos cofatores. Me respondam aí, quem é o A1, ou melhor, quem é o delta 1, 1? Alguém sabe dizer? Talvez eu não escute o áudio, porque o computador está com voz robótica. Mas vocês podem comentar aí no chat. Deixa eu entrar aqui. Vou entrar não, deixa eu ver aí. Opa, D. Perfeito. Quem é o delta 1, 2? É quanto? Quase. Quem é delta 1, 2? Menos C. Muito bem. Menos C. Quem é delta 2, 1? É quanto? Menos B. Muito bem. E quem é delta 2, 2 é A. Okay. Então, quer dizer que a matriz dos cofatores é quem? É D menos C menos B e A. Ok. Aí, eu não sei se vocês lembram, mas a matriz adjunta é a transposta dessa daqui, né? Então, tem que transpor ela. Então, a adjunta de A é igual a D menos C menos B e A. Ok. Certo. Só falta um detalhe. Alguém lembra qual é o detalhe para concluir a matriz inversa? Só falta um detalhe. Dividir pelo determinante, exato. Que é o determinante de uma matriz 2 por 2, né? O determinante de A é igual a vezes D, AD, menos B vezes C, né? BC, perfeito. Então, ao dividir isso daqui por AD menos BC, AD menos BC, eu tenho exatamente a matriz inversa. Eu só não entendi nada. Não entendi nada. Para que isso vai me servir? Deixa eu dar um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui bem prático, né? Você poderia fazer escalonamento, fazer um método que você achar interessante, mas essa formulazinha, né, olha que legal, olha só. Eu vou só fazer um resumo aqui. Se A é igual a ABCD, então a matriz inversa é igual a 1 sobre AD menos BC vezes a matriz. Aí ela fica... Você percebe, olha, esses dois trocam de lugar e esses outros dois trocam de sinal. Então, fica DA e aqui menos B menos C. Só isso. Então, se, por exemplo, você tem uma matriz aqui, olha, 3, 4, menos 1 e 7. Você consegue, de cabeça, fazer a matriz inversa, né? Então, a menos 1 vai ser igual a quem? Vou fazer primeiro a matriz. Esses daqui, essa diagonal, só troca de sinal, né? Então, aqui fica 1 e aqui menos 4. Essa daqui troca de lugar, então fica 7 e aqui fica 3. E aqui eu divido pelo determinante, né? Que 3 vezes 7, 21, mais 4, igual a 25, né? Ok. Então, a menos 1 aqui vai ser igual a 7 sobre 25, menos 4 sobre 25, 1 sobre 25 e 3 sobre 25. Ok. Só isso. Entenderam? Bem prático, né? Deixa eu ver quanto tempo. Ah, tem um tempo demais, meu Deus. Então, voltando aqui, sistemas lineares e matrizes. Olhem que coisa show, porque agora a gente vai aprender a solucionar sistemas lineares usando o Excel. Vou pegar meu script e pronto. Aqui eu tenho um sistema linear e vocês já aprenderam a transformar isso aqui em matrizes, né? Eu tenho uma matriz dos cofatores, A11, A12 até A1N, né? Ele vai ter N colunas. Da mesma forma, A21 até N, porque vai ter N linhas, né? Por que vai ter N linhas? Porque é uma matriz quadrática. N1, A22 até AN2. Aí você vai fazer isso até o A2N,
A, N, N. Perfeito. Certo. Ah, faltou o resto, né? Vezes, você tem quantas incógnitas? Você tem N, x1, x2 até xn. Pronto. Isso aqui é igual a B1, B2 até Bn. São os termos independentes, certo? Olha aí que legal. Aqui é A, aqui é X, aqui é B. Certo. Vamos supor que exista, ou melhor, que o determinante de A é diferente de zero. Se o determinante de A for diferente de zero, implica dizer que existe a matriz inversa. Vocês concordam com isso? Existindo a matriz inversa, olha só, eu posso multiplicar a matriz inversa em ambos os lados dessa expressão. Isso daqui vai resultar em quem? A matriz identidade. Ou seja, o valor de x é quem? É a matriz inversa de A vezes o B. Então, é uma maneira de calcular os sistemas, a solução do sistema linear. Como? Pega a matriz dos coeficientes, calculo a inversa e multiplico pelo termo independente. Só isso. Entenderam ou não entenderam? Assim, lógico que a gente vai fazer um exemplo, né, para ilustrar isso. Cadê? Era para ter um exemplo aqui. Cadê o exemplo? Aqui, pronto. Deixa eu pegar esse exemplo cabuloso, né? Vocês estão aí, pessoal? Não estão ouvindo? Ou tá igual ao professor do Japão, né? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou responder aqui para vocês, usando o Excel, esse bicho cabuloso. Vou ensinando os bichos tudo da prova, né? Eu vou agora... Eu acho que eu estou compartilhando aqui com vocês. Eu abri, não foi o Excel? Vocês estão vendo? Acho que estão. Ok. Qual é o procedimento que eu devo fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer é montar a matriz dos coeficientes. Porque eu tenho assim, olha. A vezes X igual a B. Então, vamos aqui. 6, 9, 7, 5. Aqui você tem 6, 4, 7, 3. Se eu estiver errando algum número, vocês me digam, porque eu... 4, 5, 3, 2... E a última? 4, 3, 8 e 2. Perfeito. Então, se eu não tiver errado nenhum número, essa aqui é a matriz dos coeficientes. Aí eu tenho x1, vou botar aqui só para x2, x3 e x4. Ok. E aqui eu vou colocar a matriz dos termos independentes. 250, 195, 145, 125. Perfeito. Certo. Feito isso, agora a gente tem o quê? A gente tem um processo, né? Que eu tinha dito. Você multiplica... você tem que calcular a inversa, né? A inversa de A. A menos 1. Primeira coisa. Então, como é que eu faço isso? É fácil. Igual... matriz inversa. Seleciono. E fecho. Se eu quiser deixar em fração, ou se eu quiser deixar de jeito, não tem problema. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que multiplicar vezes B. Prestem atenção que, ao fazer isso, eu tenho que observar a ordem. Não é qualquer ordem que isso tem que ser feito. Se eu multiplicar aqui A menos 1 nesse lado, então aqui tem que ser no mesmo lado também, né? À esquerda, né? Olha, eu não posso fazer B vezes A, não. Se eu fizer B vezes A, vai dar problema. Então, eu faço assim, olha. Vou pegar uma linha qualquer, ou uma coluna, igual. Matriz, multiplicação, né? Seleciono. Aí a matriz inversa vezes a matriz dos termos independentes.
e fecho. Então, pronto. Está aí o resultado, está aí uma maneira bem prática de calcular determinantes usando esses conhecimentos que a gente viu. Alguém tem alguma dúvida? Deu certo aí? Não entenderam nada ou... Ok. Então, qualquer coisa, eu peço que vocês revejam esse vídeo. Tá bom, eu explico de novo. Então, sendo bem... Vamos aqui de novo. Mas antes de vocês conseguirem entender, é importante que vocês... Deixa eu ver. Vou voltar aqui, ó. Vamos lá. É importante que vocês... Para vocês conseguirem... Eu não devia ter apagado a matriz, não, né? Eu só devia ter apagado esse resto aqui, ó. Pronto. Então, olha, a primeira coisa que vocês têm que entender é isso daqui. Não adianta de nada você aprender a técnica sem entender essa partezinha. Vocês sabem que A vezes, ou A menos 1 vezes A é igual a identidade. Ok? Então, se eu tenho uma matriz AX igual a B, ao multiplicar esse lado por A menos 1 e esse outro por A menos 1, né? Então, aqui, olha. O que vai acontecer? Isso daqui vai dar identidade. Vai ficar assim, ó. Identidade vezes x é igual a A menos 1 vezes B. Como identidade não influencia em nada, eu vou ter basicamente o x, as minhas incógnitas, igual a matriz inversa vezes a matriz dos termos independentes. Ok? Calcular a matriz inversa no Excel é muito fácil, né? Eu boto igual, deixa eu ampliar um pouquinho, se bem que isso aqui é comando repetido, né? Matriz inversa, seleciono a matriz. Pronto, encontrei a matriz inversa. Depois de encontrar a matriz inversa, eu preciso calcular os resultados. Aqui está dizendo que o valor de x é quem? É a matriz inversa, aqui é um A, viu? A matriz inversa vezes B. Então, eu boto multiplicação entre matrizes. Cadê? Tem que ser matriz, multiplicação, ok. Seleciono a matriz dos coeficientes inversa, né? Ponto e vírgula, a matriz dos termos independentes. Esse daqui é o Bzinho, né? Ao selecionar, eu fecho, dou Enter, e eu tenho aqui os valores respectivos, ou seja, esse aqui é o valor x1, esse aqui é o x2, x3 e x4. Entendeu agora? Compro do mesmo jeito, tá bom? Essa daqui é a matriz A menos 1, né? Essa aqui é a matriz A. Essa daqui é a matriz do X, né? Ok. Ela é quem? Ela é A menos 1 vezes o B. Pronto, perfeito. Ah, e eu esqueci de dizer quem é B. B é essa daqui. Então, a gente está finalizando, acho que sim. Faltou eu comentar só sobre a regra de Cramer, né? Falei sobre matrizes, a regra de Cramer. Eu não sei se vocês já viram, mas ela sai nesse raciocínio também, né? Olha, eu sei que AX é igual a B, essa aqui é uma das representações matriciais que a gente tem. Como eu já comentei, ao multiplicar a matriz inversa em ambos os lados, caso exista, porque é possível não existir, né? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter x é igual a A menos 1 vezes B, certo? Só que, ao fazer isso, deixa eu pensar um pouquinho. Eu vou transformar essa matriz inversa na matriz adjunta, dividido pelo determinante. Vou usar a forma natural dela. X é igual a quem? A adjunta. E A dividido pelo determinante. Isso aqui é a matriz A menos 1, vezes B. Isso aqui é igual a quem? A matriz adjunta é a matriz dos cofatores transposta, né? Então, vai ficar A11, A12 até A1N. Eu estou chamando de A, mas é delta 2, 1, delta 2, 2,
até delta 2N. Delta N1, delta N2 até delta NN. Perfeito. Né? Isso vezes a matriz B, que é quem? B1, B2 até Bn. Perfeito. Eu esqueci só um detalhe. Isso dividido pelo determinante, né? Determinante de A. Certo. Ao fazer... Olha que legal. Ao fazer a multiplicação, por exemplo, primeira linha pela coluna, eu vou encontrar o valor de x1. Ao fazer a segunda linha e vezes a coluna, eu encontro x2. Que é um x1, aqui é x2. Ao fazer a última linha pela coluna, ela é uma matriz coluna, eu tenho xm, né? Então, dessa maneira, eu consigo calcular cada um dos termos individualmente. Então, olha, por exemplo, se eu quero calcular x1, eu posso dizer assim. Embaixo vai ter o determinante, que é esse elemento que está dividindo todo mundo da linha, né? Mas em cima eu vou ter assim, delta 1, B1, mais delta 2, B2, mais até o último elemento, delta N1, Bn, né? E o que é isso? Se você rearranjar isso daqui, você vai ver que é exatamente quem? Isso aqui é esse aqui é um determinante, cuja primeira coluna são os Bs, B1, B2 e Bn, e você rearranjando esses deltas, né, aí, esses cofatores, vai coincidir exatamente com A12, A12 até A1N, A22, A2N. Professor, não estou entendendo. AN2. Só um instante. ANN. Pronto. Então, olha, eu não sei se vocês percebem, mas assim, é como se fosse o determinante, com a única diferença que na primeira coluna você não vai ter os valores A11, A12, ou A21, A31, não. Você substitui pela matriz dos termos independentes. E embaixo vai ser quem? Vai ser a própria matriz dos coeficientes. A11, A12, A1N. Professor, faça um exemplo. Aqui. A21, A22, A2N, AN1, AN2, ANN. Deixa eu dar um exemplo aqui para ilustrar. Vou usar esse próprio carinha aqui, né? Se eu quisesse, por exemplo, calcular x1, eu poderia fazer só o seguinte, olha. Embaixo eu coloco o determinante, que é 6, 9, 7, 5, 6, 4, 7, 3, 4, 5, 3, 2 e 4, 3, 8 e 2. Pronto. E em cima eu coloco o seguinte, olha, como eu estou encontrando x1, então eu elimino essa linha aqui, como se eu não visse ela, e substituo por essa outra aqui. Então, 250, 195, 145, 125. E as demais? As demais eu repito. 9, 4, 5, 3, 7, 7, 3, 8, 5, 3, 2, 2. Pronto. Então, aqui eu consegui calcular o valor de x1 usando a regra de Cramer, que chama, né? Em cima você tem um determinante da matriz dos coeficientes, ou melhor, quase a matriz dos coeficientes, né? A única diferença é que na linha que você está tentando encontrar, ou seja, na primeira coluna, digo, né, você vai ter substituído os elementos da matriz A pelos da matriz B. Se eu quisesse, por exemplo, calcular o x2, como é que eu faria? Embaixo continuaria sendo a matriz, o determinante da matriz dos coeficientes, sempre vai dar, né? Esse daqui. E em cima, agora, olha, a única diferença é o seguinte, agora você vai ter que eliminar essa segunda coluna, e a primeira, ela volta a ser o normal, né? Ou seja, a primeira vai ser
6,644 é a segunda. Eu boto a matriz do termo B. 250, 195, 145 e 125. Aí o resto. 75, 73, 32, 8, 2. Pronto. Aí os restos dos valores eu consigo calcular desse jeito, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Acho que talvez eu passei um pouquinho do tempo.